Eleições 2014. Oferecimento. Fraldas Personalidade. Use e comprove a nossa qualidade. Eucatu. 50 anos de história. Muito bem, a partir de hoje, nós vamos entrevistar os candidatos que disputam o governo do estado de Rondônia. São 5. Vamos começar com o governador Confúcio Moura, do PMDB, que tenta a reeleição. Ele terá 30 minutos aqui no programa para expor suas ideias, conquistar o seu voto. Vamos ver se essas propostas batem com os teus anseios. Essa é a nossa finalidade, de trazermos aqui os candidatos ao governo do estado para facilitar nesse processo democrático, para atender a nossa população. Governador, seja muito bem-vindo. Está tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui. O senhor que volta hoje à noite também para a sabatina, né? Do Sistema Gurux de Comunicação, às 8 horas e 20 minutos da noite. Bom, a partir de agora, teremos 30 minutos, tudo bem? E esse tempo será colocado no ar, para que o senhor tenha acesso, inclusive o telespectador. Tá valendo? Muito bem. Por que o Confúcio Moura, que esteve há um tempinho atrás aqui comigo, disse que estava na indecisão, não tinha muita convicção de tentar a reeleição, decidiu concorrer novamente ao governo do estado? Exatamente. A gente vai trabalhando no governo e vai construindo obras e serviços. E se tudo tivesse feito, eu juro que eu iria para casa. Eu não iria disputar eleição nenhuma. Justamente porque tem muita obra em andamento, tem muita ação no estado para concluir. E eu não estou ainda satisfeito com o que fiz, eu quero mais, fazer mais. É que eu estou aqui pleiteando de novo a disputa eleitoral 2014. Não é? Então nós temos aí um volume de informações muito importante para passar para o eleitor, para que ele está em casa agora nos assistindo, a gente possa transmitir essas informações corretas para que ele possa formar o seu juízo de valor e decidir o seu voto. Governador, isso não pode ser uma faca de dois gumes, no sentido assim, eu entendo aqui sua ideia de que eu quero concluir aquilo que eu iniciei. Ao mesmo tempo, o eleitor não pode pensar, não conseguiu concluir o que prometeu, então não teve competência. Você sabe que 4 anos é um tempo muito curto. O ideal seria um mandato único de 5 anos. Aí sim, ele não precisava ter a reeleição. Uns 5 anos, justamente o primeiro ano de governo, é um primeiro ano de conhecimento. Montar a equipe, você traz as pessoas, às vezes a pessoa não se ajusta, não dá um resultado positivo, e você tem que ir ajustando o pessoal, os secretários, os gerentes, a um ritmo de trabalho que se ajusta aos compromissos que a gente faz na campanha. Não é? Então, não é assim, o Instituto da Reeleição, ele existe no mundo, existe reeleição na Alemanha. A primeira-ministra já está lá com 10 ou 12 anos, sendo reeleita por anos sucessivos. Existe reeleição nos Estados Unidos, existe reeleição na França, existe reeleição aqui no Chile. Não, ele faz parte do sistema democrático, a reeleição, né? Exatamente. Democrático. Então vai oferecendo essas chances. Ao Chile não, o Chile é só um mandato. É só um mandato. É só um mandato. Bom, que é defendido, como o senhor falou aqui, por já vários parlamentares nossos, só 5 anos diretos, né? 5 anos é o ideal. 5 anos é um prazo ideal, dá para você. Nunca você entrega tudo. Isso é besteira. Você pode começar uma obra de longo, mais de médio prazo, você não consegue, mas a vida de um político, de um governador, de um prefeito, eu sempre comparo assim com um cano. Isso é um cano comprido. Você, de vez em quando, tem uma rosquinha para emendar um no outro. Então, a vida de um administrador público é como se fosse um cano que vai recebendo encaixes, entra outro, assim vai, mas o cano é o mesmo. Então, o Brasil tem um problema gravíssimo, que é esse de um governador falar, esse que saiu não sabe nada, fez tudo errado, esqueça o passado, e passa uma esponja assim, no quadro negro, e é como se você não existisse. É um erro, isso aqui atrasa o Brasil. Para nós implantarmos políticas públicas, a gente pensa, começa, a liberdade do outro é pequena, não precisa desmantelar o Estado, não. O que está bom tem que continuar obrigatoriamente. Senão o prejuízo, como se ele estivesse voltando a Pedro Álvares Cabral, voltando ao descobrimento do Brasil. E não é, de jeito nenhum. São ações que devem ser continuadas e seguidas
política, não é política de governador, não. A política tem que ser de Estado. O Estado de Rondônia tem esses objetivos. Não é? Até assim, política de médio prazo, de 10 anos, política de longo prazo, acima de 20 anos. Eu tenho que pensar até longe demais assim, porque tem que ter um pensamento como uma flecha que você lança para o mundo, né? E atrás dela. O que o senhor está falando é uma das grandes mazelas da administração pública, que é a descontinuidade administrativa. O senhor, quando assumiu o governo, deu continuidade em que obras do seu antecessor? Todas as obras iniciadas eu concluí. Eu não deixei de parada nenhuma obra do governo anterior. Ele tinha deixado várias rodovias iniciadas, licitadas. Aí o que faltava dinheiro completei, terminamos. E o que não terminou está faltando trechos curtos. O Palácio Rio Madeira, que foi iniciativa do governo anterior, recebi o esqueletão semi-acabado. Nós investimos tanto quanto o governo anterior aplicou, e nós já estamos usando. Temos 6 mil funcionários lá dentro já. O Teatro Municipal, o Teatro Estadual de Porto Velho, chama Palácio das Artes, ele estava já com o projeto pronto em andamento. O que é que eu fiz? Ele tinha 18 anos parado. Se eu fosse falar que nada estava errado, dava certo, eu teria paralisado a obra. Elefante branco para muitos. Não, eu continuei, são dois teatros, um já foi entregue e o outro, dia 26 agora, dia 26 de setembro, está entregue à população de Porto Velho, um teatro maravilhoso. E aqui tem muito artista, tem muito músico, tem muito ator, que tem uma criatividade maravilhosa, vai usar aqueles prédios assim como nunca, né? Aqui, por Porto Velho e Rondônia, passarão várias companhias de renome nacional e internacional, poderão usar o nosso Teatro das Artes aqui em Porto Velho. Muito bom. Voltando um pouquinho à sua resposta logo no começo aqui, o senhor disse que tem que fazer alguns ajustes, algumas trocas. Outro dia uma pessoa me abordou na rua e me fez a seguinte pergunta, que eu achei muito pertinente, que ele falou: existe essa pluralidade de partidos e não entendo por que cada um diz que tem uma doutrina, segue sua conduta, e na hora da eleição todos acabam fazendo a composição. Na verdade, não temos muitas diferenças. Aí eu queria saber com o senhor o seguinte, na verdade, todos têm um objetivo, que é chegar ao poder. Todos querem participar do poder. Exatamente. Esse fato de todos quererem chegar ao poder, as composições, elas atrapalham para o administrador na escolha de bons representantes, de bons secretários, diretores, enfim? Normalmente, no mundo inteiro, isso é feliz ou infelizmente, no mundo inteiro, qualquer governo do presidencialista ou parlamentarista precisa ter maioria nas assembleias, no Senado, nas câmaras federais. No meu caso aqui, com a Assembleia Legislativa. É uma necessidade política do entendimento. Como existem partidos de esquerda, partido de centro-esquerda, partido de centro, partido de direita, centro-direita, tem vários tipos, aqui no Brasil tem mais de 30 partidos diferentes, uma composição governamental com 10, 15 partidos é mais complicada. É mais complicada. Porque realmente fica difícil você ajustar, nem espaço tem. Hoje o Estado tem 10 secretarias só. Se eu tenho 10 parceiros e colaboradores e aliados nesse momento, eu não tenho 10 secretarias para ele. E tem as secretarias técnicas. Por exemplo, planejamento, não pode ser político. Tem que ser um técnico. É um técnico, né? Fazenda. Técnico também. E não pode ser pegar um amigo meu que foi vereador, a não ser que ele seja um bom técnico, né? Aí vai. Tem secretarias como, por exemplo, Procuradoria do Estado. Tem que ser um procurador, um advogado, né? E assim nós vamos colocando. As secretarias têm aquelas técnicas, por exemplo, a Secretaria da Casa Civil. Isso é da confiança do governador, porque tem que ser a pessoa que substitui o governador. Ele que articula com a Assembleia, articula com os prefeitos, ele que realmente recepciona autoridades, é fundamental. Não tem como você colocar a Casa Civil assim para aliados. Então sobram muito poucas as secretarias, né, para você fazer essa divisão. E às vezes você coloca uma pessoa e ele não tem uma sintonia com o seu discurso, com suas metas. Que você vier a ser governador, você faz, no período de campanha, você faz compromisso com o povo, você tem um plano de governo colocado na televisão. Então você tem que seguir aqueles princípios para não falhar. Você vai prometer o que você não vai cumprir? Não pode. Né? Então é esse o objetivo,
que tem. O sistema de aliança no Brasil está ruim, é por isso que precisa, sem sombra de dúvida, de uma reforma política, que é um anseio, no meu tempo que eu era deputado, e já lutava por isso, até hoje não avançou nada. Muito pouco, acho que até piorou, em muitos aspectos. Então, essa questão política tem que ser afinada bastante para que a pessoa aceite um cargo público que não tenha outro interesse que não seja a de apresentar vantagens para a população. Só essa. Isso é verdade. Bom, governador, se você perguntar para entre 10 pessoas, as 10 vão dizer que prioridade para eles é saúde. Por que o senhor não construiu um novo pronto-socorro João Paulo II, que é um prédio antigo, um prédio que não aguenta mais reforma, um prédio que não tem também mais para onde crescer, e em compensação é o hospital mais procurado no estado de Rondônia? Por que o senhor não construiu um novo, sendo o senhor ainda mais perfeito. da área de saúde, sendo médico? O pronto-socorro de Porto Velho, o João Paulo II, realmente é uma obra de 1984. É antigo. E ele nunca foi pronto-socorro. Ele era um hospital... Ele é adaptado. Ajustado lá para as usinas de Samuel, né? Uhum. E ali os governadores compraram e o terreno é pequeno, não dá para crescer nada ali. Bem, ali tem que ser pequenos ajustes e melhorar a parte de apoio interno. Agora, o hospital do futuro, que eu dei o nome dele de Euro, com H, né? Euro, que significa Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia, ele está em construção. Eu não construí inicialmente, porque não é, no serviço público, não é assim você falar, vou construir. Que o mais fácil para o governador é fazer a obra. Fazer o prédio, aquilo faz rápido, com o dinheiro economiza daqui, você faz o prédio, você equipa, mais ou menos com 80% do dia da construção vem com equipamento. Mas tudo isso é barato. O cara é fazer funcionar. Prova disso, quando nós recebemos o governo passado, tinha um hospital, que é o de Cacoal, maravilhoso, lindo e maravilhoso. Feito e com o pessoal dentro. Mas ele não funcionava. Por quê? Porque não funcionava. Não funcionava. Inaugurou antes da hora e quem fez funcionar fui eu. Foi o governador. Eleito fui eu. Tinha outro hospital em São Francisco, prontinho, inclusive, pronto. Tinha até nome na placa. E no cadeado. Nenhuma pessoa lá dentro. Eu que tirei o cadeado, que fiz a reforma, fiz os ajustes, equipei e fiz funcionar. O hospital de urgência está em construção. Uma obra de 17 mil metros quadrados. Olha bem. É uma obra maravilhosa em Porto Velho, de 17 mil metros quadrados, que nós vamos gastar de 1 ano e meio a 2 anos para entregar. Qualquer governador. Demorei, primeiro, terreno para construir. Tive que desapropriar. Terceiro, projeto de engenharia. Quarto, arrumar dinheiro. Quinto, fazer a licitação na forma da lei, sem tirar nem pôr. E depois entregar para a empresa ganhadora fazer. Agora, essa empresa tem que cumprir comigo o meu contrato. Tem que me entregar, com 1 ano e meio, 2 anos, o hospital novo. O equipamento, nós já temos recurso para equipar. Construir, vai ser grande, 306 leitos, total. Inclusive os leitos de observações, UTI, tudo que você pensar, até na área de cardiologia, centro de hemodinâmica, tudo completo. E assim, para mostrar a minha preocupação, nós colocamos nele um ponto de helicóptero em cima dele. Um heliporto? É o heliporto, que o paciente acidentado em qualquer canto da cidade, ou na BR, ou no sítio, a gente desloca com o helicóptero, no caso gravíssimo, pegamos o paciente e removemos e deixamos em cima do hospital. Ele já entra e já vai ser atendido de imediato. Então, esse está em obra, é uma expectativa maravilhosa, muito boa, mas eu acrescento mais para você como é que eu remediei a situação do hospital pequeno, o João Paulo II. Primeiro, você sabe que tem muitos pacientes internados que são de longa permanência. Por exemplo, um derrame. Por exemplo, um idoso que tem uma crise qualquer. Ou outros pacientes que fizeram cirurgias demoradas, que precisam esperar, que complicam. Para esse, nós criamos um serviço novo que eu chamo de SAND, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar. Nós temos 4 equipes, dividimos a cidade. Comecei com uma moto.
Uma moto e muito boa vontade e sonho. Hoje nós temos 4 equipes profissionais completas, do médico ao motorista do carro, e damos cobertura hoje em média de 120 até 150 pacientes de demorada cura, assim, que precisa de assistência permanente, cuidado pela família. Nós levamos para ele toda a assistência, o medicamento, o soro se precisar, a aspiração das suas secreções, a alimentação parenteral, que pode ser passada pela veia ou diretamente no estômago, faz tudo. E contratamos leitos de retaguarda lá na Santa Marcelina, 20 leitos, e ampliamos o hospital de base mais 120 leitos para absorver a excessiva procura pelo hospital. E demos velocidade nas cirurgias, né? As cirurgias ortopédicas que mais enchem o hospital. Então, essas são de alta rotatividade das cirurgias. Se eu interno o doente hoje e opero depois da manhã, é maravilhoso. Chegando aos primeiros 15 minutos, governador, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltaremos, dando continuidade nesse bate-papo com o senhor aqui, dessa proposta que temos no programa de trazer todos os candidatos para que eles venham expor suas ideias. Então já voltaremos aqui hoje, conversando com o governador Confúcio Moura. Vai falar um pouquinho mais, vamos falar sobre a economia do Estado, vamos falar sobre a folha de pagamento, vamos falar sobre a máquina administrativa, né? E tantos outros assuntos. Perfeito. Dentro de 3 minutinhos só. Não saia daí, voltaremos em instantes. Até já. Eleições 2014. Oferecimento. Fraldas Personalidade. Use e comprove a nossa qualidade. Eucatur. 50 anos de história.